Bom dia, gente. Tudo bem? E o frio? Espantou alguns, mas vocês foram corajosos, né? Acordaram cedo, encararam o frio de 10 graus e vieram aqui ouvir a palavra que vai aquecer o nosso coração, a nossa mente, né? E nos manter vivos durante a semana. Então vamos lá. Para quem esteve aí nas últimas semanas, o Fernando estava falando sobre entre desertos e palácios, né? E usou a vida de Davi para ilustrar esse tema. Eu vou continuar mais ou menos na mesma linha, só que eu vou andar um pouco mais na história e vou falar sobre um personagem que também caminhou pelo deserto, mas é um personagem central na história bíblica. E diferente de Davi, ele passou pelo deserto e pelo palácio de maneira irrepreensível. Hoje eu vou falar um pouco sobre Jesus. E você que trouxe a sua Bíblia ou tem a Bíblia aí no seu smartphone, vamos ler juntos Mateus capítulo 4. Quem não trouxe e não está com o celular aí, não tem a Bíblia online, vamos acompanhar ali. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e todo o seu esplendor, e lhe disse: Tudo isso eu te darei, se te ajoelhares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Adore o Senhor, somente ao Senhor, seu Deus, e sirva ao Senhor com absoluta inteireza de coração. Eu coloquei essa versão aí porque ela é mais palatável para a gente, né, do que essa daqui, é a versão da Bíblia, a Mensagem. A gente vai discorrer um pouco sobre esse caminho. Mas antes eu queria falar sobre o contexto desse texto aqui, para a gente entender um pouco. Jesus havia acabado de ser batizado. Ele é batizado e é levado ao deserto. Engraçado porque isso também aconteceu com a história de Israel. Israel estava sendo mantido em cativeiro pelo faraó. E aí Moisés entra na história, liberta o povo, eles atravessam o Mar Vermelho. E o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 10 que esse foi um batismo do povo de Israel. E imediatamente o povo de Israel é levado ao deserto. Isso também acontece com a gente. Se você parar para pensar, a gente também conhece o Evangelho, começa a caminhar com Jesus, e logo depois a gente é levado ao mar de rosas, ao céu. Não, a gente é levado para o deserto. A gente é levado para esse lugar aqui, onde a gente ainda não conhece muito bem como se vive aqui, mas que a gente está aprendendo como viver aqui com Jesus. E aí, como que a gente deve viver aqui nesse deserto? Será que a gente deve viver como Israel viveu? Quem fez o curso Drama das Escrituras, e se você já está caminhando há um tempo pelo Evangelho, você sabe que Israel cometeu alguns equívocos na hora que caminhou pelo deserto. Ele adorou outros deuses. Ele não confiou no amor de Deus. Ele se lançou a outras histórias que as pessoas contavam para eles por lá. Mas a gente não vai aprender com Israel como que caminha no deserto. A gente vai aprender com Jesus. Como que Jesus passou ali durante aqueles 40 dias no deserto? É isso que a gente vai ver hoje.
A gente vai aprender hoje um pouco sobre as 3 convicções que a gente consegue aprender com Jesus no deserto. A primeira convicção é de que Jesus tinha muito certo no coração dele, de que ele era um filho amado por Deus. Se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que palavra foi essa? Se a gente voltar um pouquinho, em Mateus 3, 17, a gente encontra essa palavra. Então uma voz dos céus disse, aqui é no momento do batismo de Jesus, João Batista, o primo de Jesus, está batizando ele, uma pomba representando o Espírito Santo vem do céu e a voz, a palavra que procede da boca de Deus, fala. Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Jesus tinha certeza da sua identidade. Ele sabia que ele era um filho amado por Deus. Mas e nós? A gente tem essa certeza? Será que isso está latente dentro do nosso coração? A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Que nós somos todos iguais perante Deus. Mas, observando a nossa sociedade, o jeito que ela elabora as coisas, me parece que muita gente já não acredita mais nisso. Por quê? Porque eu começo a me comparar com o outro. Eu entro num círculo de consumo e de comparação. Um círculo que nunca tem fim. Porque eu começo a idealizar alguém, eu quero ser como aquela pessoa, e aí quando eu chego no estágio daquela pessoa, já tem uma pessoa melhor. E aí eu vou consumir mais o meu tempo, consumir mais coisas para eu conseguir ser igual àquela outra pessoa. E aí eu começo a me fazer perguntas. A qual classe que eu pertenço? Qual prateleira da vida que eu estou? Será que eu estou lá embaixo? Será que eu estou no meio? Será que eu estou na prateleira de cima? O que eu tenho que fazer para chegar lá? Será que eu tenho todos os likes na minha foto que eu gostaria de ter? E aí eu começo a me questionar e eu começo a perceber que, na verdade, o mundo está dividido entre pessoas que valem mais e pessoas que valem menos. E essa interrogação vai fazendo parte do meu dia. Mas é interessante porque quando Deus fala que Jesus é o Filho amado, Ele ainda não fez nada. Ele estava lá em Nazaré, uma vila ao norte do estado de Israel. Ele vai passando pela Galileia, chega ao Rio Jordão e é batizado por João Batista. Ele ainda não fez nada, nem um discurso, nem uma parábola, nem um milagre, nem uma cura, mas Deus fala que ele é o Filho amado de Deus. Ele não precisou de fazer nada para se destacar dos outros. É como quando nasce um bebê. Esse bebê nasce todo sujo. Ele ainda não deu nenhum sorriso, não falou mamãe, não gerou nenhum resultado, não está usando uma roupa para impressionar os pais, mas os pais já amam aquela criança. E é exatamente assim como Deus nos vê, despido de todos os nossos títulos, de todos esses penduricalhos que a gente vai acumulando ao longo da vida para impressionar os outros, para ficar mais parecido com os outros. Deus vê a gente completamente nus. Deus vê o nosso interior. E é ali dentro que Ele trabalha. É no nosso interior que Deus trabalha. E aí, o que a gente faz, as nossas atitudes, são consequência daquilo que Deus está fazendo em nós. Nós precisamos de ter essa convicção de que somos filhos amados por Deus.
E isso tem que ressoar no mais profundo do nosso ser, porque é extremamente libertador. Porque eu vou continuar observando as pessoas, mas agora eu vou observar as pessoas para servi-las. Eu vou observar a necessidade daquela pessoa. Eu vou começar a ver os outros, mas com uma outra mentalidade. Não é mais o que eu tenho que fazer para atrair essa pessoa, para ela ficar do meu lado, para ela me admirar, para ela me desejar. Mas eu vou começar a ver as pessoas como Deus vê. Eu vou começar a ver o interior daquelas pessoas. Eu não vou precisar mais maquiar minha foto e postar para as pessoas gostarem de mim. Eu não vou precisar mais de ter várias identidades para as pessoas gostarem de mim, para eu agradar as pessoas daquele grupo e ter alguns benefícios em troca. Eu vou poder ter a minha identidade como filho amado de Deus. E a partir do momento que eu vou me relacionando com Deus, algo vai sendo feito no meu interior. E a minha mentalidade, as minhas atitudes, naturalmente, elas vão sendo transformadas. Jesus fala para Satanás: eu não preciso provar nada para você. Eu não preciso provar. Eu sou um filho amado de Deus. Mas o inimigo, ele não desiste e persiste. E a gente chega à segunda convicção inabalável de Jesus no deserto, que é a confiança no amor de Deus. Dá uma olhada nessa proposta que o inimigo fez para Jesus. Se és o Filho de Deus, olha a dúvida que ele está querendo colocar no coração de Jesus. Joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Pensa comigo na ousadia dessa proposta. Imagina a cena. As pessoas que viviam nesse tempo, elas estavam esperando um Messias, alguém que viesse libertá-las da escravidão do Império Romano. E aí, imagina a cena, Jesus se lança do templo, um lugar onde está lotado de judeu. Jesus se lança do templo, os anjos vêm e o carregam. As pessoas, elas iam ficar completamente maravilhadas com aquela cena ali, né, o super Jesus. E aí elas iam adorar a Deus e seguir a Jesus por causa daquilo ali. E não por causa de quem ele é. E se a gente traz um pouco para o nosso tempo, a gente pode ver várias pessoas que seguem Jesus pelo que ele faz e não pelo que ele é. Mas quando a gente tem a confiança no amor de Deus, quando a gente tem a convicção de quem Jesus é, do que ele fez e do que ele faz em nós, a gente sabe que Jesus não é um amuleto. Que Jesus não é algo que vai trazer sorte para o seu amor, não vai fazer o seu negócio prosperar mais do que o seu concorrente. Ah, eu sirvo Jesus, o meu negócio vai prosperar mais. O meu concorrente não serve, eu vou me dar melhor do que ele. Não, Jesus não é isso. Jesus é Deus. E ele veio aqui na terra para nos conectar com ele, nos reconectar, nos relembrar como que é ser humano de verdade, porque em algum momento da história a gente esqueceu isso. Esse é o papel de Jesus. Ele não é um operador de milagres, como Satanás queria que essa fosse a imagem dele, que as pessoas o seguissem, porque ele opera milagres. Não. Ele pode operar milagres? Ele pode, mas ele é o Deus encarnado. E ele quer ensinar para a gente como que a gente pode começar a viver bem. Não é lá no céu, não, é aqui. É aqui no deserto. A convicção, gente, de que
Jesus é o Filho de Deus, ela precisa estar muito clara para nós. Ela precisa ser o chão da nossa vida. E se ainda não é, e se ainda você não tem essa convicção, assim como Jesus tinha, ore a Deus e peça isso. Peça para que Ele invada o seu coração com essa certeza. Jesus, ele tinha plena convicção de que o amor por Deus, de que o amor de Deus por ele era profundo e verdadeiro. A gente tem que pedir a Deus para que o amor dele possa mudar o nosso modo de pensar, o nosso modo de ver a vida, a nossa mente. Porque se a gente não tem isso muito certo no nosso coração, esse tipo de jogo, esse tipo de proposta, traz muitos danos para a nossa vida. Porque a gente começa a confiar em outros deuses, a gente começa a confiar em outras coisas, a gente começa a confiar em nós mesmos. E se a gente olha para a história de Israel, é engraçado porque quando a gente faz o drama das Escrituras, por que eu insisto nisso? Porque eu sou assim, muito empolgada com o drama, porque quando a gente faz esse curso, a gente começa a ler a Bíblia de uma outra maneira. E a gente começa a traçar um paralelo entre a história de Israel, a história de Jesus e a nossa história. A gente consegue se ver ao longo da história bíblica o tempo todo. Engraçado que essas mesmas propostas que o inimigo fez para Jesus foram as mesmas que ele fez para Israel lá atrás. Só que Israel se rendeu e Jesus não. Jesus tinha plena convicção de que ele era um filho amado por Deus, mesmo passando pelo deserto. Mesmo naquele momento de dificuldade, ele tinha plena confiança nesse amor. Mas o diabo insistiu. E ele trouxe para Jesus uma terceira opção. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e seu esplendor. E lhe disse: tudo isto é meu. Basta que você se ajoelhe e me adore, e tudo será seu. Jesus disse: retira-se, Satanás. Está escrito: adore somente ao Senhor seu Deus e sirva ao Senhor com absoluta inteireza de coração. O diabo tenta colocar uma dúvida no coração de Jesus. Será que não tem um jeito melhor da gente resolver isso, Jesus? Olha para o seu caminho é de cruz. Eu estou te apresentando todos os reinos da terra, eles são meus. Uma mentira, né? Porque Deus é Senhor de todas as coisas. Mas ele diz, eles são meus, basta você se ajoelhar e me adorar e todos serão seus. Você não vai precisar de trilhar um caminho de cruz, eu te dou tudo. E a resposta de Jesus é: Satanás, cai fora. Engraçado que quando o povo de Israel, eles caminharam pelo deserto, né, durante 40 anos. E quando a segunda geração estava pronta para entrar na terra prometida, eles entraram. E lá, Deus mandou que eles expulsassem todos os povos, mas eles não expulsaram. Por quê? Eles poderiam obter algum benefício com o outro, e também para eles não ficarem mal com todo mundo, eles deixaram algumas tribos lá. Ou seja, esqueceram a identidade de filhos de Deus. Estavam preocupados com o que os outros iam pensar deles. E aí, lá em Deuteronômio, Deus ele ensina aos israelitas como cuidarem da terra. Só que ao chegarem lá, tem as tribos e eles são muito aptos à agricultura. E aí os israelitas ficam intrigados, porque a terra deles não está dando, imagina, foram escravos a vida toda. No deserto, Deus sustentava os israelitas. Obrigado.
No deserto, Deus os sustentava. E aí, quando eles entram na Terra Santa, em Canaã, como que eles vão cuidar da terra? E aí eles veem os outros povos cuidando muito bem e perguntam aqui, como que vocês fazem para o seu campo, para a sua colheita render tantos frutos? Bom, a gente adora Baal. Como que é esse lance aí de adorar Baal? Bom, a gente sobe ao lugar alto, lá tem um templo, a gente fica com prostitutas e prostitutos, e todos os benefícios dessa relação a gente colhe na nossa colheita. A gente... então vocês, além de ter prazer, vocês têm dinheiro. É isso mesmo. Entendi. Então, alguns desses israelitas, eles se rendem e vão adorar Baal. Então, é exatamente isso que Satanás está propondo para Jesus. Jesus, para que trilhar um caminho de cruz? Me adora, vai ser mais fácil. E são essas propostas sutis que a gente também recebe no nosso dia a dia, né? Eu estou vendo que você acredita nesse negócio aí de evangelho. Você vai lá na igreja todo domingo, você escuta o que o Fernando fala. Mas será que Deus não está demorando muito a responder a sua oração? Não está demorando muito a te dar aquilo que você tanto quer, que você tanto pede para Ele? Será que não é hora de buscar um outro caminho? Pensa bem, é só você separar as coisas. Por exemplo, você continua indo na igreja, mas na hora de você fazer os seus negócios, você pode fazer do seu jeito, do jeito que você achar melhor, do jeito que for mais conveniente para você. Porque ir na igreja é uma coisa. Agora, o que eu faço aqui na minha empresa é outra coisa. Ir na igreja todo domingo é uma coisa. A maneira que eu me relaciono com o meu marido é outra coisa. A maneira que eu me relaciono com meus filhos é outra coisa. E aí, você começa a colocar a vida em caixas. Então, eu tenho a caixa da minha família, que eu defino como que vai ser. Eu tenho a caixa dos meus negócios, eu tenho a caixa da religião. E na religião, quais são os tipos de benefício? O que eu tenho que fazer para eu colher frutos? Você tem que ir na igreja todo domingo, não fazer coisas erradas, porque senão Deus vai te amaldiçoar, e fazer coisas boas para Deus te abençoar. Não, isso é Baal. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Tá, mas não tem um jeito mais fácil de você conseguir as coisas? Tem. Você pode frequentar uma campanha de 7 sextas-feiras e lá você vai conseguir obter uns benefícios. Então eu vou. Mas não tem um jeito mais fácil de eu educar meu filho do que eu ficar insistindo com ele, colocando regras, ensinando ele o caminho? Tem. Tem a psicologia positiva. É só você deixar o seu filho ser quem ele quiser ser. Ele criar a própria identidade dele. E aí você é levado por esse caminho. Entende, gente, que as coisas são muito sutis, que o que Satanás está propondo a Jesus é que ele tenha um coração dividido, uma mente dividida. Mas qual que é a resposta de Jesus? Sirva ao Senhor com absoluta inteireza de coração. Enquanto o coração da gente ficar dividido, a gente vai ficar pelo meio do caminho. O que eu estou querendo dizer com isso? Enquanto a gente ficar maquiando a realidade, enquanto a gente não entender que a gente é um filho de Deus, enquanto a gente não confiar de verdade no amor de Deus, enquanto a gente achar que dá para viver com a mente do reino dos homens dentro do reino de Deus, a gente vai ficar pelo meio do caminho. A gente vai ficar sempre tentando equilibrar os pratos. A gente vai ficar sempre tentando ser quem a gente não é para agradar os outros e obter benefícios com isso. Não é o que Israel fez?
deixou algumas tribos lá em Canaã para obter benefícios com a agricultura, benefícios para vender o que eles produziam, e aí eles entraram numa espiral de derrota. É disso que a terceira convicção fala. Em quem você confia? Qual a cosmovisão que rege a sua vida? Isso é muito sério, gente, porque é nesse ponto aí que a gente vai perdendo a nossa vida, correndo atrás de um patamar que é inalcançável, de que é pura ilusão. É nesse momento aí em que a gente vai deixando o nosso dinheiro tomar conta do nosso coração e a gente acha que se a gente consumir, se a gente ter, quando eu ter aquele carro, quando eu ter aquela roupa, quando eu ter aquilo, a gente se perde. É nesse lugar aí que a gente pensa assim, mas se meu filho fosse igual ao filho do fulano, mas se meu marido fosse igual ao marido da fulana, eu ia ser tão mais feliz. Mas com essa esposa aí, cara, pô, olha a minha, olha a sua, não tem como. É nesse ponto aí que o nosso coração fica dividido e a gente se perde. Jesus tinha convicção muito firme em seu coração. Se a gente consegue entender isso, se a gente consegue entender o Evangelho e não viver ele aqui só no domingo, e não viver ele só num grupo de vida, mas começar a viver o Evangelho no nosso dia a dia, olhar para as pessoas, quando você conversar com as pessoas e ver a dor dela ali, o que ela está te demandando, e não só servir aquela pessoa ou amar aquela pessoa se ela puder te dar algum benefício, mas se colocar no lugar dela e conseguir ser um presente na vida dela, ser um canal de Deus para dizer a ela, para contar para ela a história do Evangelho e conseguir tirar ela desse ciclo. Se a gente entende o Evangelho, se a gente entende o que Jesus fez e o que Ele faz em nós, a gente consegue viver no deserto de uma outra maneira. A gente não vai ser como Israel, que por mais que Deus os sustentasse, desse o maná para eles ali todos os dias, como Ele prometeu e cumpriu. E muitos queriam reter aquele maná, reter, eu vou guardar porque vai faltar amanhã, e se faltar, eu vou reter, e aí tudo se estragava. Ou seja, Israel o tempo todo não confiava no que Deus havia falado, não confiava na identidade deles como povo de Deus, e eles se perderam. Mas se a gente consegue entender o Evangelho, levar a sério o que é pregado aqui, na nossa vida, desde o momento que a gente acorda, nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios, a gente consegue encarar o futuro que vier, seja no deserto ou seja no palácio. Se vier palácio, a gente não vai se dobrar ao dinheiro e ao poder, mas a gente vai usar o dinheiro e o poder para ser um canal para abençoar outros, para ser um presente para outros. E não usar o poder e o dinheiro para dominar outros. Se vier deserto para nós, a gente não se abala. A gente não se abala e não sai culpando a Deus, não sai culpando os outros. Eu estou passando por isso por causa do fulano. Eu estou passando por isso porque Deus não me ama. Será que Deus me ama mesmo? Então por que Ele está deixando eu sofrer desse jeito? Se a gente entende que a gente é um filho amado de Deus, se a gente entende que Deus nos ama no mais profundo do nosso ser, mesmo que a gente passe por deserto, a gente vai olhar para o deserto, mas vai ficar atento ao que Deus está fazendo em nós. Como que Ele quer que a gente amadureça durante esse momento de dificuldade, como que Ele quer que a gente cresça. E mais, a gente vai conseguir olhar para trás e ver que em outros desertos, Deus agiu de maneira profunda em nós, nos transformando e nos amadurecendo dia após dia.
O diabo propôs para Jesus ser um operador de milagres, ser um Messias que desse tudo às pessoas, né? O que elas queriam. Quando ele propôs, transforma as pedras em pães, faça o que as pessoas querem, elas vão te seguir. Jesus se recusou a isso. Jesus se recusou a ser um mero operador de milagres. E ele também se recusou a ter o seu coração dividido e ser tomado pelo poder. Pensa, gente, Jesus, ele era o próprio Deus aqui. Ele poderia fazer qualquer coisa. Transformar pedras em pães, está transformado. Me jogar daqui do templo, ele poderia se jogar e os anjos iam pegar ele. Ser o rei de todos os reinos, ele já era, mas ele poderia ter o seu coração corrompido e se render. Mas ele não escolheu nenhum desses 3 caminhos que seriam muito fáceis. Jesus escolheu o caminho mais difícil. Jesus escolheu o caminho do amor doador. Não é difícil, gente, amar uma pessoa de verdade mesmo? É difícil, sabe por quê? A gente quer ficar na nossa. Para que eu vou envolver com fulano? Não, vai me dar um trabalhão danado, vou ter que ir lá, aguentar ele ficar falando na minha cabeça, ainda vou ter que, no final, dar um conforto para ele, depois ele vai me pedir dinheiro. Vou ficar na minha aqui. Jesus escolheu o amor sacrificial, que é aquele amor que se coloca no lugar do outro. Ele se colocou no nosso lugar. Jesus escolheu o caminho da servidão e da humildade. É difícil demais para a gente ser humilde, né? Porque a gente quer sempre mais. E esse sistema aqui, gente, eu sempre falo isso no drama, que a gente tem que ler as Escrituras, mas entender o que Deus está querendo mostrar para a gente. E tentar fazer um paralelo com o que a gente vive hoje. Esse sistema aqui, gente, ele também tem um rei. Também tem as suas regras. E é completamente diferente do reino de Deus. Nesse sistema aqui, quanto mais eu tenho, mais admirado eu sou. Quanto mais likes tem as minhas fotos, até dinheiro eu ganho, né? Quanto mais seguidores, mais curtidas. Só que no reino de Deus é completamente ao contrário. Quanto menos eu sou, melhor é. Quanto menos eu apareço ali na minha casa, amando e servindo as pessoas, melhor é. Quanto menos eu exijo admiração, desejo, que as pessoas me amem, me elogiem, melhor é. Porque na Bíblia diz que o menor se tornou maior. Jesus se fez servo. Imagina, um rei, o próprio Deus se fez servo, lavou os pés dos discípulos, uns caras super complicados. Jesus se prostrou ali, lavou os pés deles. Morreu uma morte de cruz, que naquela época era a morte mais humilhante para uma pessoa morrer, era uma morte de cruz. Não foi só Jesus que morreu na cruz, várias pessoas morreram na cruz, mas era a morte mais humilhante. Mas mesmo assim, Jesus não escolheu nenhum desses 3 caminhos. Ele escolheu o caminho da cruz. Jesus tinha convicções inabaláveis e sabia da sua missão desde o início. O mal que afligia todo mundo ali, que afligia Israel, o mal que nos aflige hoje, não abalou o coração de Jesus. E ele prosseguiu até o fim, mesmo sabendo que o fim seria uma morte de cruz. É muito profundo isso, gente. Quando eu estava preparando essa reflexão, eu fiquei pensando muito nisso. Como que facilmente a gente é conduzido pelo sistema desse mundo, né?
Como que sutilmente a gente, às vezes, tem atitudes em que a gente para e fala assim, poxa vida, onde que eu estava com a cabeça? Como que eu fui agir desse jeito? Como que eu fui levado a ser tão egoísta assim? Como que eu fui levado a ser tão grosso com aquela pessoa só porque ela não fez o que eu queria? Como que eu fui levado a ficar completamente viciado num telefone celular enquanto meu filho crescia e eu nem vi, ele cresceu, o tempo passou e agora não tem como eu corrigir. Mas porque ele já é um adulto e já faz as escolhas dele. Como que eu fui tão egoísta? Às vezes a gente acha que o diabo vai trazer aquelas opções assim que a maioria aí das igrejas fala, né? Uma mulher muito bonita vai chegar perto de você e tal, para você trair a sua esposa. Mas não é esse tipo de coisa, gente. Isso aí é um engano. O inimigo ele age de uma maneira muito sutil e a gente tem que estar muito atento. Mas para isso, a gente tem que fazer como Jesus. E como que Jesus se fortalecia para ele vencer tudo isso? Ele orava a Deus, ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. As fontes do poder de Jesus não era o poder dele, e nem o dinheiro, e nem nada que esse reino aqui ensina a gente que é fonte de poder. As fontes de poder de Jesus era a oração e a palavra. Ele estava pronto. Todas essas respostas que Jesus deu para Satanás, elas estão lá em Deuteronômio. Quando você lê a Bíblia, você vai ver que tem as marcações aqui, e embaixo no rodapé mostra. Então Jesus conhecia profundamente a palavra de Deus, e era lá que ele buscava refúgio e fortaleza para ele. Mas será que a gente também conhece profundamente a palavra? Será que é lá que a gente busca refúgio e fortaleza? Ou será que a gente digita no YouTube para ver qual vídeo que vai me ensinar a lidar com uma criança complicada? Ou a gente procura no Google como lidar com um marido que não tem mais interesse por mim? A gente sempre quer o caminho mais fácil. A gente sempre quer o caminho que a gente vai obter mais benefícios. Por quê? Porque isso é da nossa natureza. Está em nós. Mas a gente pode começar a viver diferente aqui. Como? Orando e pedindo a Deus para mudar a gente. Mudar as nossas atitudes? Não. Mudar a nossa mente, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver a realidade. E aí as nossas atitudes, o que a gente fala, como a gente vê as pessoas, vai ser mudado naturalmente. Não é que eu tenho que parar de fazer isso? Não. Ora a Deus e pede a Ele para ir mudando o seu pensamento, a forma que você vê as coisas. E é assim que a gente vai conseguir viver o reino de Deus aqui na terra. Você tem convicção de que é um filho amado por Deus? Essa frase ressoa firme no seu coração? Ou você tem negligenciado esse amor e vive buscando a aprovação dos outros? Você posta uma foto e fica lá olhando. Ai, será que alguém curtiu? Não, ninguém comentou. Ai, não sei, acho que é meu nariz que está muito feio. Vou apagar, vou dar uma mudada aqui. Ah, mas se eu não fizer isso, esse grupo não vai me aceitar. Ah, mas se eu não usar essa roupa, usar esse cabelo, eu não vou ser aceita por aquelas pessoas importantes. Ah, mas se eu não fazer o que esse coach está falando aqui, eu não vou gerar o resultado que eu preciso, o meu chefe vai ficar insatisfeito. Não faça o seu melhor com o que está ao alcance das suas mãos. Faça o melhor que você pode com o que você tem em mãos hoje. Seja a melhor mãe que você pode ser com o que você tem em mãos hoje. Para de se comparar com o outro, porque isso gera em nós danos terríveis. E Jesus está ensinando exatamente isso para a gente. Não negligencie esse amor, gente. Você confia no amor de Deus, mesmo vivendo no deserto? Você consegue olhar para as situações difíceis da vida
entender o que Deus está me ensinando aqui nesse momento. Ou a sua primeira atitude é, poxa vida, por que eu estou passando por isso? Será que Deus não está vendo? Não, eu estou orando tanto, não é possível que Ele não vai me tirar dessa. Confie no amor de Deus por você, mesmo nas dificuldades. Sabe por quê, gente? Porque aqui é o lugar da dificuldade mesmo. Quem está falando que depois do batismo, depois de conhecer o Evangelho, você vai ficar no mar de rosas, é mentira. Porque a vida aqui é uma vida de dor, de angústia, de doença, de falta, de altos e baixos. Não é assim, um dia a gente está feliz, um dia a gente acorda triste, um dia o fulano pisou no meu pé, bateu no meu carro. Não, mas será que Deus não está olhando para mim? Não, será que me esqueceu? Aqui é deserto, gente. Se você tem essa certeza no seu coração e tem a convicção de que Deus te ama mesmo aqui nesse lugar difícil de viver, as coisas vão ficando mais fáceis. Você vai ficando menos ranzinza, menos amargo e mais grato a Deus pelas pequenas coisas. Qual mentalidade tem direcionado a sua vida? A mentalidade do reino de Deus? Ou a mentalidade de Baal? A mentalidade de que você tem que gerar resultado atrás de resultado, de que você nunca é bom o bastante. A mentalidade de que os seus relacionamentos só valem a pena se eles te trazem algum benefício. A mentalidade de que eu só vou me relacionar com a Laura se a Laura me trouxer coisas boas. Agora, se ela só me trouxer problema, eu nem vou atender mais ela. A gente tem que escolher qual mentalidade tem direcionado a nossa vida. Porque se a chave não girar, a gente vai passar um tempão da nossa vida vindo na igreja, cumprindo tudo direitinho, mas lá dentro, lá no fundo, a gente é uma pessoa que não está satisfeita. A gente é uma pessoa que ainda não tem convicção da identidade. A gente é uma pessoa que sempre vai ficar tentando provar para os outros que é alguma coisa. Quando, na verdade, a gente não tem que provar nada para ninguém. É porque a gente é melhor que todo mundo? Não. É porque a gente está aqui para ser luz para as pessoas, para ser um presente na vida delas, para atrair elas para um jeito de viver totalmente diferente. Não é para criar uma barreira e falar, eu sirvo Jesus e você não, eu sou melhor do que você, não. A Bíblia diz que nós todos somos iguais. A gente é tudo farinha do mesmo saco, gente. A única diferença é que a gente compreendeu que ser humano de verdade não é ser humano do jeito que as pessoas contam para a gente lá fora. É o jeito que a história bíblica, que é a nossa história, conta. Então, vamos viver esse amor doador, esse amor que se coloca no lugar do outro, esse caminho difícil que Jesus está ensinando a gente a viver aqui nessa manhã, que é difícil para todo mundo que está aqui, é difícil para mim, que estou falando isso, porque eu estou falando primeiro para mim, mas que também, eu sei que é difícil para vocês, tem hora que não dá. Mas a cada dia a gente vai dando um passo. A cada dia a gente vai olhando para trás e vai vendo que coisas que não faziam sentido a gente está deixando para trás. De que a gente está caminhando em direção à cruz também. Mas só que alguém já pagou o nosso preço lá. Eu quero orar por você, para a gente finalizar a nossa reflexão hoje, mas que você saia daqui com essa convicção de que você é um filho amado por Deus, de que você pode confiar no amor de Deus e que você não se renda aos ídolos que estão lá fora. Não se renda. Não se renda a essa vida fácil, mentirosa e de ilusão que a rede social está te vendendo. Não se renda à ilusão de que você pode ser mais, porque o mercado quer mais de você do que você pode ser. Não se renda a isso.
Deus, eu quero te agradecer por esse momento aqui hoje pela manhã. Quero te agradecer a cada um que esteve aqui. Que o Senhor fale profundamente ao coração deles, Deus. E se tem alguém aqui que ainda tem dúvidas da sua identidade, que o Senhor possa falar profundamente ao coração deles de que eles são filhos amados do Senhor, Deus. E mesmo durante a dificuldade, que eles sintam o Senhor ali com eles, que eles sintam esse amor carregando eles no colo, cuidando deles, Deus, dia após dia, Senhor. Que eles não fiquem com a mente dividida, que o Teu Espírito Santo ilumine cada um aqui, Deus, que eles não se percam pelo caminho, mas que eles busquem a força, busquem o poder na Tua palavra e no relacionamento com o Senhor, Deus, porque é difícil pra caramba viver aqui no deserto. Tem dias que dá vontade de desistir, Senhor, mas a gente sabe que o Teu Espírito em nós é o que nos fortalece e nos faz caminhar, Senhor. Enxuga as lágrimas aqui, Senhor, nessa manhã. Abraça essas pessoas, Deus, e que o Teu amor, Deus, inunde a nossa vida, a nossa mente, que a gente consiga ver as pessoas de uma maneira completamente diferente, que a gente não veja eles como um competidor e nem como alguém para copiar, Deus, mas que a gente veja eles como alguém para amar, Senhor. Desde o menor até o maior, Senhor. Desde aquele que a sociedade colocou na prateleira lá embaixo. Porque no Teu reino, Deus, nada disso tem valor. No Teu reino nós somos todos iguais. Então ensina a gente a viver como se vive no Teu reino aqui, Senhor. Ensina a gente a amar as pessoas de verdade, mesmo que seja difícil. Ensina a gente. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Obrigado, Lu. Gente, que bom, né, a gente poder aprender um pouco mais sobre a história de Jesus, sobre a nossa história, né? Porque isso tudo que a Lu falou aqui faz parte da nossa história. Nós fazemos parte disso. Jesus, ele veio, ele sofreu, ele morreu na cruz por nós. Né? Se não fosse por nós, não tinha sentido nenhum ele fazer isso. E é muito interessante essa questão do deserto, porque eu nasci numa família cristã, num lar evangélico, e durante muito tempo na minha vida eu aprendi que o deserto era lugar de sofrimento, e só. Então, se você estava em pecado, você está no deserto. Se você está doente, você está no deserto. Se você está desempregado, você está no deserto. E a gente vê que deserto é lugar de comunhão com Deus. A gente aprendeu aqui nesses 2 domingos que o deserto é lugar onde Deus separa, Ele te tira do seu meio ali, do seu meio comum, da sua zona de conforto, te coloca porque você precisa voltar sua atenção para Ele. Então o deserto é muito mais do que lugar de sofrimento, né? É lugar de aprendizado. O deserto é o lugar onde eu me aproximo de Deus, onde eu vou me despir das minhas máscaras. Eu não preciso de fingir nada para ninguém, é só eu e Deus. E ali eu tenho meu momento de um relacionamento mais íntimo com Deus, mais honesto com Deus. Né? E eu via uma santidade que era pregada que era inalcançável. E eu sofria por isso, falava, como que eu vou chegar lá, se eu peco tanto, se eu erro tanto, que miserável que eu sou. E com o passar do tempo a gente vê que o que é pregado aí fora, o que é anunciado aí fora é muito longe do evangelho que Jesus veio, né? Jesus não veio para fazer super-homens, super-mulheres, não. Jesus veio para nos conduzir de volta para casa. Então, não viva o seu dia, não viva a sua vida imaginando que o que acabar aqui acabou e pronto.
Não gaste os seus dias perdendo um momento de convívio com as pessoas, perdendo a oportunidade de estar com seus familiares. Não viva seus dias perdendo a oportunidade de sentar com seus amigos, de ter uma boa conversa. Não perca seus dias na frente da internet. Se relacione mais com as pessoas, porque isso aqui não é o fim. Quando a gente morrer aqui não acabou, não é isso. Não é isso que Jesus veio pregar. Então que a gente possa estar atento ao que a sociedade está impondo nas nossas vidas, qual o estilo de vida que a gente está vivendo, e que a gente se lembre quem nós somos em Cristo. Que a gente se lembre todos os dias quem nós somos para Deus, e que independente do que você estiver passando hoje, não é porque Deus te abandonou, não é porque Deus virou as costas para você, não é porque Deus tem algo melhor para fazer do que ficar ouvindo o seu choro. Você possa entender que se você está num deserto hoje, não é pecado, não é por pecado, não é porque você merece estar lá, não, às vezes é porque a gente precisa estar mesmo. Que é o lugar de a gente se reconectar com Deus. Amém? Vamos encerrar? Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, porque estar na tua casa para nós é muito bom. Quão maravilhoso é, ó Deus, nós podemos estar aqui no domingo, domingo após domingo, em comunhão com o Senhor, em comunhão com os nossos irmãos, nossos amigos. Obrigado, ó Deus, por cada um que está aqui hoje, por cada visitante, ó Deus, que levantou da sua cama hoje, mesmo com frio, e está aqui hoje, ó Deus. Muito obrigado, Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, estar respondendo orações, que o Senhor possa, Deus, colocar em cada coração aqui a convicção de quem nós somos no Senhor e para o Senhor. E que as lutas diárias, as lutas da semana, não nos tirem do foco, ó Deus. Que não nos faça perder, ó Deus, aquilo que nós temos ganhado em Ti. E que nós possamos, ó Deus, a cada dia confiar que o Senhor sempre tem o melhor para nós. A gente pode não entender hoje, pode não entender amanhã, mas no final da corrida a gente vai olhar para trás e vai ver que tudo cooperou para o nosso bem, por mais que nós não entendamos hoje. Dá-nos, ó Deus, uma semana abençoada, uma semana de comunhão, uma semana, Pai, onde nós possamos experimentar a cada dia do Teu amor e do Teu cuidado, e que seja tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Nós Te louvamos, Te agradecemos, e que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Teu Espírito Santo seja sobre todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.